Bem, essa daí é a ilha Borauara, a região norte, referente à tribo e habitada, né, referente à tribo dos Malauaques, representada aqui no jogo pela cor amarela. A região leste, habitada pela tribo Massori, representada aqui no jogo pela cor azul. O sudoeste, que pega todo o oeste e o sul da ilha, habitada pela tribo Marebuia, representada aqui no jogo pela cor verde. E o interior da ilha, o meio da ilha, a parte do interior da ilha habitada, né, pela tribo Malaicana, representada aqui no jogo pela cor vermelha. Essas placas marrons são as placas de inativação. Quando eu estiver jogando com 2 participantes na modalidade de tribo contra tribo, aonde eu terei 2 tribos dentro do jogo, né, participantes do jogo, e 2 fora. Essas que estiverem fora, que não estiverem participando do jogo, elas deverão ser postas no tabuleiro com essa placa aí, a placa marrom de inativação. E as tribos que estiverem participando do jogo deverão ser postas com as placas de ativação, nas referidas cores das etnias. Mas isso na modalidade tribo versus tribo para 2 participantes. Porque se eu for jogar uma partida para 2 participantes utilizando a modalidade aliança de tribos, aliança entre tribos, as 4 etnias estarão ativadas. Então eu não utilizarei essas placas marrons. Eu utilizarei as 4 placas das referidas etnias ativadas. Outra possibilidade que eu utilizo essas placas marrons é quando eu tenho uma partida para 3 participantes, onde uma dessas placas estará assim, inativada, e as outras 3 estarão ativadas. A tribo que não estiver participando do jogo estará inativada, estará inativa, demarcada com a referida placa de inativação, que é essa placa marrom, posicionada sobre o tabuleiro. Há de se notar que o encaixe dessas placas marrons não ficaram tão bons quanto o das placas de ativação, as placas coloridas, que eu vou mostrar em seguida nesse mesmo vídeo. Então, mas isso aí foi por causa de falhas no corte quando eu fui fazer essas placas. Quando eu fui confeccioná-las, na hora de cortar com a tesoura, eu devo ter cometido alguns cortes em falhas. Aí não possibilitou o encaixe perfeito. Nas placas ativas também não tem esse encaixe perfeito, mas ficaram melhores do que essas aqui, das placas inativas. Inclusive, quando eu tento encaixar, né, essa modalidade para 3 participantes, colocando uma das placas inativa, dá para perceber com mais nitidez essa falha nos encaixes. E a ideia original não é para montar assim sobre o tabuleiro. A ideia original é que o tabuleiro ele tenha orifícios das placas, referente às placas, do tamanho dessas placas, para que eu encaixe as placas nesses orifícios e elas fiquem niveladas com o tabuleiro. Só que eu não consegui fazer isso daí, né? Isso aí tem que ter uma máquina de precisão, de corte, coisa que eu não tenho. Nem a gráfica que eu fiz as matrizes também não tem
tal placa de corte de precisão. Então eu tive que fazer manualmente. E eu não conseguiria fazer. Então a ideia original é que tenha os orifícios. O tabuleiro ele tem os orifícios dos tamanhos das placas. Tanto que as placas elas têm que ter o mesmo tamanho e o mesmo formato para poder encaixar nos orifícios, nos respectivos orifícios. E eu não vou conseguir fazer dessa forma, porque eu não tenho essa precisão. Tanto que ficaram falhas nos cortes dessas placas. Mas para passar a ideia do jogo, dá para fazer. Faz assim mesmo, colocando as placas do tabuleiro sobre o tabuleiro. Mas a ideia original não é essa. A ideia original é ter os orifícios das placas no tabuleiro e encaixá-las nesses orifícios e nivelá-las no tabuleiro. Essa é a ideia original. Então temos aqui a etnia Malawak com a placa ativada na cor de sua respectiva representância no jogo, que é a sua respectiva representação no jogo, que é a cor amarela. A tribo Malawak, que é o norte da ilha. A tribo Malawak habita a região norte da ilha Borauara. Em seguida nós temos aqui o interior da ilha com a placa ativada dos malaicanos, a tribo dos malaicanos que habita o interior da ilha Borauara. Essa representação aí que está, ela pode ser interpretada como aquilo que eu falei antes, num exemplo de partida aonde eu tenho tribo versus tribo. Naquela modalidade, numa das duas modalidades para uma partida para 2 participantes. Nessa situação, um jogador estaria representando a tribo dos Malawakes e o outro jogador estaria representando a tribo dos malaicanos. A tribo Marebuia e a tribo Massori estariam inativadas. Então, esse é um exemplo de uma configuração de partida para 2 participantes, onde eu tenho a modalidade tribo versus tribo. Eis a configuração agora que eu tenho a tribo Malawak, dos amarelos, ativada, a tribo dos malaicanos, dos vermelhos, ativada, e a tribo dos Massori, ativada, que é o leste da ilha, e a tribo dos Marebuias, inativa. Essa é uma configuração daquilo que eu falei anteriormente, numa partida para 3 participantes, onde eu tenho 3 tribos ativas, participantes do jogo, 3 jogadores jogando e 1 jogador de fora, uma etnia de fora. Essa etnia está inativada, no caso aí a tribo Marebuia, que é a tribo dos verdes, representada pela cor verde, que é o sudoeste da ilha. E eis a configuração onde eu tenho as 4 etnias ativadas: Malawak, o norte da ilha, Malaicano, o interior, Massori, o leste, e Marebuia, o sudoeste. Essa configuração ela será para 4 participantes, uma partida para 4 participantes, onde cada um estará representando uma etnia, ou para uma partida para 2 participantes na modalidade aliança de tribos, onde 2 tribos estarão sendo representadas por um jogador e as outras 2 pelo outro jogador. Então eu tenho aí as 4 etnias ativadas no tabuleiro, uma partida para 4 participantes. Há de se notar que o encaixe não ficou perfeito, como eu havia dito, mas ficou melhor do que o encaixe entre as placas de inativação das etnias. Elas encaixam melhor do que aquelas placas inativas. Aquilo que eu falei, elas têm que ter o mesmo tamanho e o mesmo formato, porque na ideia original eu terei orifícios no tabuleiro para poder nivelá-las. Quando elas forem encaixadas, forem posicionadas no tabuleiro, terão orifícios
nas quais essas placas serão encaixadas. Então, tanto a placa ativa quanto a placa inativa, elas têm que ter o mesmo tamanho, o mesmo formato para poderem caber ambas nos orifícios respectivos. Como aqui eu não consegui ter precisão no corte das placas, então ficaram assim, meio que desniveladas. Mas para passar a ideia do jogo é válido. Há de se notar também que as placas elas têm os nomes das etnias correspondentes, malauaques, com a orientação da bússola ali apontando para o norte, Maçores, com a orientação da bússola apontado para o leste, que é east em inglês, por isso esse é. Os Marebuias, com a orientação sudoeste na bússola, e os Malaicanos com a bússola sem orientação, porque é o interior da ilha, então eu não tenho essa orientação de leste, oeste, norte e sul. E há de se notar também que os nomes eles têm uma coloração em seu contorno invertido. Os malauaques eles estão escritos no preenchimento em amarelo, mas o contorno é em vermelho. Os malaicanos, ao contrário, eles têm o contorno em amarelo, mas o preenchimento é em vermelho. Preenchimento amarelo, contorno em vermelho, preenchimento vermelho, preenchimento amarelo e contorno vermelho, preenchimento vermelho e contorno amarelo. A mesma coisa é aqui nos Maçores, contorno verde e preenchimento azul, e Marebuias, contorno azul e preenchimento verde. Existe uma razão para isso. Isso daí, essa orientação, ela serve para indicar aos jogadores o posicionamento em que eles deverão ter na mesa. O jogador que estará representando os malauaques, que é o amarelo, deverá ficar de frente, sentar-se à mesa, para o jogador que estará representando os malaicanos. O jogador que estará representando os maçores deverá sentar na mesa de frente, sentar à mesa, né? E não sentar na mesa. Deverão sentar à mesa de frente para o jogador que estará representando os Marebuias. Então, quem estiver jogando com os malauaques terá que sentar-se nessa posição. Quem estiver jogando com os malaicanos nessa posição. Quem estiver jogando com os maçores nessa posição. E quem estiver jogando com os Marebuias nessa posição. De frente uns para os outros. Na direção referente às cores e os posicionamentos de suas respectivas etnias na ilha, de frente para a região da ilha a qual as etnias estão habitando, né, onde elas habitam. Eis que agora eu vou começar a posicionar as casas santuário dentro das regiões da ilha Borauara. Eu comecei pela região dos Marebuias. Deixa eu acertar aqui. Que é a etnia verde. Uma coisa que eu tenho que colocar é que eu fiz um pouco pequeno, um tamanho um pouco menor das regiões da ilha. Essas regiões têm que ser um pouco maiores para poder caber as casas santuários, de forma que elas não fiquem sobrepostas umas às outras e nem falte espaço para elas nas 4 regiões da ilha. Mas como é um protótipo, então, mas dá para passar a ideia, mas ficou muito pequeno. Até porque eu vou posicionar os templos conforme eu for conquistando os pavimentos de templo, né?
durante as batalhas que eu vou explicar futuramente. Que essas reentrâncias que tem aí nessas placas, nessas casas santuário, são para encaixar o primeiro pavimento de templo. Então, eu vou colocar as casas santuário nas respectivas regiões da ilha. Comecei pelos Marebuias. Eis que agora eu posicionei os santuários da região dos Malaicanos, da tribo vermelha, que é representada pela cor vermelha no jogo. Note que ficaram muito perto uns dos outros, é aquilo que eu estou dizendo. Eu fiz as placas num tamanho muito pequeno. Deverão ser feitas num tamanho um pouco maior. Mas como aqui é protótipo, dá para passar a ideia do que eu quero fazer. Eis que agora foram posicionados os santuários da região Massouri, a região leste habitada pela tribo Massouri, representada pela cor azul no jogo. E por último, eis que os santuários referentes à etnia Malawak foram posicionados na respectiva região da ilha. Como eu disse, eles ficaram muito perto, muito grudados uns nos outros. Essas regiões da ilha precisam ser feitas em tamanhos maiores, para sobrar espaços entre eles. Mas como eu errei no corte, errei no tamanho de configuração das matrizes para fazer essas placas, ficaram assim, num tamanho pequeno, mas dá para passar a ideia do jogo. Então, eu comecei posicionando os clérigos na mesma ordem que eu posicionei os santuários. Os clérigos da tribo Marebuia. Água potável, caça e pesca, frutas e ervas. Só um momento que eu posicionei o milho e cereais errado. O milho e cereais é aqui, ó. Eu posicionei no referente à tribo Malaicano. Milho e cereais, caça e pesca, frutas e ervas e água potável. Essas peças grandes, essas peças maiores, são os sumos sacerdotes. Sumo sacerdote dos milho e cereais e os sacerdotes. Sumo sacerdote do caça e pesca e os sacerdotes. Sumo sacerdote do frutas e ervas e os sacerdotes. Sumo sacerdote do água potável e os sacerdotes. As peças menores são os sacerdotes. As peças menores, elas têm o nome do insumo escrito sobre a cabeça do personagem. Já os sumos sacerdotes, eles são maiores e eles têm a figura do insumo sobre as suas cabeças. E uma coisa também, um detalhe também, o sumo sacerdote, ele é virado de perfil olhando para a direita. Os sacerdotes, eles são virados de perfil olhando para a esquerda. E mais um detalhe que eu acho que não dá para perceber também porque está muito pequeno. Dá para perceber nos sacerdotes, no sumo sacerdote não dá. O cocar, esse círculo que tem no cocar dos sacerdotes, ele está em branco na parte que posiciona na cabeça. Já o do sumo sacerdote, ele tem uma imagem de uma mandala. Nessa imagem aqui que está branca, nessa parte, essa bola branca que tem na imagem do sacerdote, no do sumo sacerdote tem uma mandala. É que está muito pequena e não dá para enxergar na imagem. Mas no manual
eu vou colocar em tamanho maior para mostrar essa mandala. Mas enfim, agora eu vou posicionar os clérigos referentes à tribo dos malaicanos. Mas antes, só uma coisa que eu esqueci de mencionar. Esse é o xamã feiticeiro da etnia dos Marebuias. Ele se deslocará entre esses santuários. Será posicionado dentro desses santuários a depender do lançamento dos dados em sumo que o jogador fará para definir qual insumo o cacique da etnia, no caso a etnia Marebuia, estará ordenando ao xamã feiticeiro imunizar. Aquele ali é o amuleto de guerra da tribo Marebuia. Assim, ele estará ativado, autorizando esses sumos sacerdotes a irem para a batalha. Qual dos sumos sacerdotes? Milho e cereais, caça e pesca, frutas e ervas? Frutas e ervas, água potável, vai depender da estratégia do jogador. Qual os jogadores irão levar para as batalhas? Claro, respeitando a regra de que são 2 no máximo por rodada. Quando os sumos sacerdotes tiverem ido, os sumos sacerdotes escolhidos tiverem ido para as batalhas, o jogador deverá novamente inativar o amuleto de guerra para bloquear a saída dos outros 2. Agora posicionemos os clérigos, as peças clérigos da etnia dos malaicanos. Eis os clérigos da etnia malaicana posicionados, os sumos sacerdotes e os sacerdotes dos seus respectivos insumos. O amuleto de guerra inativado e o xamã feiticeiro da etnia. Então, mas aí não sobra espaço para o xamã feiticeiro ser posicionado nos santuários. Bom, na verdade, os sumos sacerdotes eles irão para as batalhas. Então, essa falta de espaço nos santuários para os xamãs feiticeiros é temporária, uma vez que eles irão para as batalhas. Claro, de acordo com a estratégia dos jogadores. Os clérigos da etnia Masori posicionados nos respectivos santuários de sua região da ilha. Mesma coisa, o amuleto de guerra inativado e o xamã feiticeiro. E por último, os clérigos da etnia Malawak posicionados em seus respectivos santuários. Eu estou filmando da perspectiva do jogador que estará representando os malaicanos, de frente para os Malawaques. À minha direita ficaria o jogador representando os Maçores e à minha esquerda ficaria o jogador representado pelos Marebuias, representando os Marebuias. E eu estou na perspectiva do jogador representando os malaicanos. Malawaques, malaicanos, Maçores e Marebuias. Essa parte aqui de trás da faixa de borda para a direção do jogador, é onde serão posicionadas as cartas entrepostos, que são as casas externas. As casas santuários são as casas internas. As casas externas serão os entrepostos, serão posicionadas na parte de trás dessas faixas de borda dos jogadores. Aí quantas cartas entrepostos, quantas casas externas cada jogador terá? Vai depender da quantidade de participantes. São 48 cartas.
Se for uma partida para 2 participantes, aí vai independer se for uma partida na modalidade Aliança de Tribos, na qual as 4 etnias ficam em jogo, ou se for na modalidade de tribo versus tribo, que 2 etnias ficam ativadas e 2 inativas. Independe. A quantidade de cartas que cada um terá serão 20, não serão 24. Por quê? Porque 8 cartas ficarão de fora. 2 de cada insumo. 48 mais 48 dividido por 2 dá 24. 24 mais 24, 48. Só que cada jogador terá 20, não 24. Cada um dos 2 insumos terá 2 cartas de fora. 2 do água potável, 2 do milho e cereais, 2 do caça e pesca e 2 do frutas e ervas. 20 cartas para uma partida para 2 participantes, independentemente da modalidade utilizada, tribo versus tribo ou aliança de tribos. Já para uma partida de 3 participantes, onde eu terei 3 regiões da ilha ativas e uma inativa, cada participante terá 16 cartas, ou seja, 4 de cada insumo. Para 2 participantes serão 5 de cada insumo. Para 3 participantes serão 4 de cada insumo. 16 cartas. São 4 insumos divididos, 48 divididos por 3 dá 16. 16 cartas, 4 de cada insumo. 4 vezes 4, 16. 4 insumos vezes 4 insumos para vezes a quantidade lá de cartas para cada jogador. 48 dividido por 3 dá 16. Como são 4 insumos, então serão 4 para cada jogador. No caso de 4 participantes, serão 3 insumos para cada jogador. Porque serão 48 dividido por 4 dá 12. 3 insumos vezes 3 cartas de cada insumo. 4 insumos vezes 3, 12. 12 cartas para cada jogador, sendo 3 de cada insumo. Então, 3 cartas de cada insumo para uma partida para 4 participantes. 4 cartas de cada insumo para uma partida de 3 participantes e 5 cartas de cada insumo para uma partida de 2 participantes, independente da modalidade escolhida, aliança de tribos ou tribo versus tribo, nessa guerra entre as tribos. Ali eu tenho o amuleto de guerra inativado e o xamã feiticeiro. Como eu disse anteriormente, o xamã feiticeiro não vai ter espaço para ser posto nessas casas santuário. Essa falta de espaço ela é temporária, porque os sumos sacerdotes eles irão para as batalhas. Então, a priori, ficará, aonde o xamã feiticeiro ocupar, ficará muito junto. Que nem, por exemplo, aqui. Se o xamã feiticeiro da etnia Marebuia estiver no santuário água potável, vai faltar um pouco de espaço aqui para ele ser posicionado. Estará assim. Só que o sumo sacerdote ele irá para as batalhas com a ativação do amuleto de guerra. Então o jogador, em certo momento, tirará esse sumo sacerdote do santuário e o levará para os entrepostos, que estarão no caso aqui, do lado de fora. Para casa, no caso aqui, água potável.
E depois esse amuleto de guerra terá sido inativado para bloquear os outros 2 ou os outros 3, né? Vai depender se o jogador quiser levar 1 por 1 ou 2 por cada rodada. E vai abrir espaço aqui nos santuários para que os xamãs feiticeiros se movimentem dentro dessas casas. Então, a priori, o posicionamento das peças clérigos ficarão assim. Os entrepostos serão posicionados assim, de frente para os jogadores, atrás das faixas de borda. Aqui no caso são os entrepostos dos malaicanos, da tribo malaicana. Os de lá são da tribo Malawak, os de cá são da tribo Massori e os de cá são da tribo Marebuia. Os guerreiros, as peças guerreiros serão posicionadas sobre esses entrepostos. E quando o xamã feiticeiro autorizar através do amuleto de guerra para que sumos sacerdotes saiam para as batalhas, eles estarão autorizando para que eles saiam dos santuários, das casas internas, e venham para as casas externas, os entrepostos, desde que o sumo sacerdote vá para entrepostos relacionados à sua representação do insumo. Exemplo: o sumo sacerdote frutas e ervas só poderá sair para as batalhas e ser posicionado em entrepostos do seu insumo. Não poderão ser postos em outras casas, outros entrepostos, diferentes do insumo que representam. Este aqui, no caso, é o sumo sacerdote do frutas e ervas. Então ele só poderá ser posicionado em entrepostos do insumo frutas e ervas. Ele não poderá vir para os demais entrepostos de outro insumo, que não o que ele representa. Então as peças guerreiros serão posicionadas sobre esses entrepostos, protegendo-os. No próximo vídeo eu irei mostrar essas peças posicionadas sobre eles, sobre esses entrepostos, essas casas externas. Então a armação do jogo já está quase completa. A configuração ficará assim. Só um detalhe acerca dos entrepostos: deverá haver um espaço